novamente. Meu nome é Lucas Paulo, sou promotor de justiça daqui da comarca de Faxinal e venho aqui hoje apresentar um Ministério Público nesse julgamento pelo greve do Tribunal de Júri, dos 7 jurados que hoje vão proferir seu voto sobre a decisão desse caso. Antes dos cumprimentos protocolares, eu peço bem às senhoras e senhores para ler um pequeno poema que, ao meu ver, representa bem o caso que está sendo julgado de hoje. Representa bem um sentimento até meio ruim que, durante essa expulsão em plenário, oitiva das testemunhas, dos informantes, interrogatório do acusado, ele tomou, em determinado momento desse julgamento, de tentar lembrar o que aconteceu naquele dia, dentro daquela casa, dentro daquele lar que se tornou um ambiente de total violência, de medo, de desespero, de escuridão. É um poema do senhor Eduardo Alves da Costa. Ele fala o seguinte: na primeira noite ele se aproxima e rouba uma flor. Creio que muitas senhoras e senhores já devem ter ouvido esse poema. Rouba uma flor do nosso jardim. Na segunda noite, já não se esconde. Pisam nas flores, matam nosso cão. E não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, corta nossa garganta. E já não podemos dizer mais nada. Eu inicio com esse poema para dizer que os senhores e as senhoras, jurados e juradas, estão aqui hoje para julgar um crime acontecido no ano de 2020. Na verdade, vão julgar 4 delitos, mas o motivo desses 4 delitos estarem sendo julgados pelos senhores, não para a doutora Maria Luísa, é porque, entre eles, o Ministério Público, desde o começo, desde a minha atuação nesse processo, entende que houve um crime doloso contra a vida. Que nos atos do Everson, vou especificar isso daqui, houve, sim, o cometimento de um crime doloso contra a vida, tentativa de homicídio. Eu faço agora os cumprimentos protocolares, doutora Maria Luísa, nosso segundo julgamento iniciando, dizer que é sempre uma honra participar tanto dos julgamentos do Tribunal do Júri, quanto dos julgamentos de todos os outros casos que nós trabalhamos aqui na comarca de Faxinal. Cumprimentar o doutor João Casarotti, segundo o Tribunal do Júri que fazemos, sempre um nível técnico muito bom, dizer que é um grande prazer e uma grande tranquilidade de parte do promotor saber que vai participar do julgamento com um advogado não qualificado e que vai defender provavelmente o cliente contra o senhor. Muito obrigado. Eu agradeço a todos os demais presentes, agradeço a Polícia Militar, a nossa equipe local, aos policiais que vieram da escolta de Londrina, trazendo nossa segurança, possibilitando também que esse julgamento aconteça. Um grande cumprimento desse promotor, que sempre tem, na função do Ministério Público da Polícia Militar, como um grande aliado. E, mais uma vez, aqui nossos cumprimentos do Ministério Público. Eu agradeço a todas as pessoas, a Silvia, todos os estagiários, serventuários, oficiais de justiça, todas as pessoas que fazem que esse julgamento aconteça, que esse julgamento possa acontecer. Everson, tenho certeza que ainda tendo a função que hoje demonstrar os crimes que o senhor cometeu e pedir exatamente a responsabilidade que o senhor tem que ter para pagar por eles, tenho certeza que o julgamento justo, o promotor de justiça, o Tribunal do Júri, tem a função de zelar, inclusive, para que o réu tenha um julgamento nos estritos critérios da lei. E, finalmente, eu me dirijo aos senhores, ao senhor Guilherme, ao senhor Atenir, ao senhor Dirley, os homens presentes, também as mulheres, a senhora Valquíria, a senhora Maria, a senhora Gisele e a senhora Mara. Mara, desculpa, mas fica aqui o cumprimento do Ministério Público. Sempre faço questão de ler o nome dos senhores pessoalmente, saber quem são os senhores, pela importância que os senhores têm nesse julgamento de hoje. Faço, aproveitando o agradecimento, como sempre faço para os jurados por estarem aqui hoje exercendo seu papel cívico, para explicar um pouco mais para os senhores o que é o Tribunal do Júri, como que funciona o processo do Tribunal do Júri e qual que é a função do Ministério Público, a instituição a qual eu represento, o promotor de justiça dentro do Tribunal do Júri. Isso é um prólogo que eu faço, que é muito importante para que os senhores entendam durante os debates tudo o que aconteceu nesse processo. Vejam, o promotor de justiça, desde o ano 2020, está atuando e vendo todas as provas do processo. Conhece nas minúcias tudo o que aconteceu, cada pessoa que foi ouvida, cada prova que foi produzida. O advogado, a partir do momento que entra no processo, na defesa do seu cliente, também passa por conhecimento detalhado por vários anos, até o processo chega aqui no plenário, de cada minúcia, de cada prova que tem dentro do processo. Os senhores têm apenas um dia, apenas algumas horas para conhecer o processo e proferir o julgamento. É por isso que existem os debates, onde aqui, inicialmente, o Ministério Público e depois a defesa apresentaram para os senhores as provas e farão
os pedidos que entendem necessário para o julgamento do caso. Esse processo, senhoras e senhores, ele começa quando acontece um fato criminoso. Esse fato, como os senhores ouviram exaustivamente aqui nos depoimentos que foram prestados, é comunicado à Polícia Militar, que, tendo ali elementos de que ocorreu efetivamente esse fato, de que é uma situação de flagrante, encaminha para a Polícia Civil, para o delegado, onde ele abre um inquérito policial, colhe todas as provas, ouve todas as pessoas que estão envolvidas, produz os laudos policiais, junto com prontuários médicos, junta todas as provas que aquele crime aconteceu e faz a parte investigatória. Finalizando a parte investigatória, analisando a parte investigatória, com a formalização de um relatório dentro de um inquérito policial, que é remetido ao Ministério Público, promotor de justiça, no caso aqui, o único promotor de justiça da comarca, que atua em todos os inquéritos policiais da comarca. Esse inquérito policial, ou seja, aqueles documentos onde são colhidas todas as provas pelo delegado de polícia, é remetido ao Ministério Público, que analisa aquelas provas e pode, tanto arquivar o caso, por entender que não existem provas suficientes de que o fato aconteceu, ou por qualquer outro motivo, pode pedir diligências, pedir mais diligências do delegado de polícia, por entender que aquelas provas ainda não estão maduras, é preciso fazer mais diligências, quanto pode oferecer uma denúncia. O que é a denúncia? A denúncia pré-inaugural que o promotor de justiça oferece quando se baseado nas provas do inquérito policial do delegado, existe prova suficiente de que um crime aconteceu. A denúncia é uma das peças que foi entregue para os senhores, que é essa peça aqui, que foi entregue para todos os senhores. Aqui, como os senhores podem ver, é qualificada a pessoa que está sendo denunciada, são apresentados os fatos pelos quais ela está sendo acusada. E a partir desse processo aqui é que uma pessoa é formalmente processada na justiça brasileira, por ter praticado um crime. Essa denúncia ela vai ser oferecida, a juíza, ou o juiz, o juízo recebe essa denúncia, é por organizar a defesa apresentar uma defesa, uma resposta à acusação, são produzidas provas, é realizada uma audiência, que aconteceu aqui nessa mesma sala, nesse caso, porque eu participei, uma audiência de todas as pessoas que foram ouvidas hoje, mais os 2 policiais, foram ouvidos também, prestaram seus depoimentos. Já com o processo em andamento e baseado nessa denúncia, produziu todas as provas, tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, que entenderem necessários para esclarecer o caso. Mais diferente nos processos quando se julga um crime doloso contra a vida, homicídio, tentado consumado, aborto ou infanticídio, ou induzimento, instigação ao suicídio, são os 4 crimes dolosos contra a vida que a gente tem no Brasil. Quando se trata de um crime em que dolosamente se tentou tirar uma vida humana ou se tirou uma vida humana, a nossa lei prevê que existe mais uma fase de julgamento, que é o julgamento pelo tribunal do júri, e é o motivo que as pessoas estão aqui hoje. Esse processo, então, ele sai da segunda fase, que eu chamo, tem a primeira fase do inquérito policial, uma segunda fase que acontece em qualquer processo criminal no Brasil, onde são produzidas as provas, e o Ministério Público, ao final desse processo, entendendo que existem elementos suficientes para trazer o julgamento para o tribunal do júri, se manifesta nesse sentido, e o processo vem para a terceira fase, que é o que os senhores viram acontecendo aqui hoje. É o julgamento pelo tribunal do júri, sorteio dos jurados que vão decidir o caso, a instrução em plenário, quando a gente diz instrução, significa o ato de produzir provas, instruir o processo com provas, que acontece dentro do tribunal do júri, esse julgamento que as senhoras e os senhores viram hoje. E, ponto importante que eu quero ressaltar, quando nós nos referimos a depoimento da delegacia, por que eu fiz toda essa explicação de como acontece o processo? Porque muitas vezes eu vou fazer uma referência ao depoimento que foi prestado na delegacia, a um depoimento que foi prestado na primeira audiência, pelas partes que prestaram depoimento aqui, a um depoimento que foi prestado nas fases anteriores a de hoje. E, senhoras e senhores, hoje, então, os senhores presenciaram esse ato de julgamento sendo acontecendo, a fase de instrução de produção de provas que acabou de acabar. E agora, iniciados os debates. Eu falo agora sobre a função do Ministério Público. Qual que é a função do promotor de justiça dentro do processo criminal e, mais especificamente, dentro do tribunal do júri? Muitas pessoas têm, até por conta dos filmes que assistem, uma ideia geral que se tem de quem não é da área do direito sobre como funciona o promotor de justiça, que faz o promotor de justiça, e que nós estamos aqui exclusivamente para acusar. Mas espanto, isso não é verdade. O Ministério Público não está aqui com uma função exclusivamente de acusação. Se for necessário, tanto no caso de hoje quanto em qualquer outro caso,
o Ministério Público não só pode, como deve pedir absolvição por um crime que o próprio Ministério Público acusou inicialmente, com base nas provas que existiam no inquérito. Pode pedir a desclassificação. O que é a desclassificação? É dizer que aquele crime não foi um crime tão grave, foi outro crime. Pode pedir, inclusive, em favor do acusado. Que já aconteceu nesse processo, o doutor trabalha comigo também em outros processos, me conhece, sabe que eu honro como promotor de justiça como instituição deve fazer. Então, sempre que é necessário pedir alguma coisa em favor do acusado, não tem problema nenhum, é meu dever de pedir. Nesse caso, por exemplo, inicialmente o doutor pediu uma prisão domiciliar para o Everson, logo após os fatos, alegando alguns problemas médicos que ele tinha. Eu fui contra essa prisão domiciliar dele, porque entendi que não era o caso, não estava nas hipóteses da lei, mas pedi, sempre que o doutor requerer, que ele tivesse atendimento médico, fosse no complexo médico penal ou que fosse fornecido pela saúde de atendimento médico aqui para ele. Eu, inclusive, concordei, doutor, o doutor entrou no processo, o doutor João Casarotti juntou a procuração, inicialmente foi nomeado um advogado do Estado para ele, o doutor Casarotti entrou após o prazo que o Everson tinha para serem ouvidas as testemunhas que ele precisava ouvir, que ele queria ouvir. Não necessariamente testemunhas, no caso dele foram informantes. Existe a diferença da testemunha, aquela que presta compromisso legal de dizer a verdade, que hoje no caso aqui foi só o senhor Oswaldo, e as informantes, que por terem alguma ligação com a parte do julgamento, não prestam esse compromisso legal. E daí, tanto julgadores, juízes, promotores, advogados, fazem avaliação, jurados principalmente, fazem a avaliação do que essas pessoas têm a dizer sem compromisso legal. A coerência do que foi apresentado, se presta mais depoimento no processo, o depoimento bate com o primeiro que foi deposto. Então, nesse processo, o doutor apresentou até depois do prazo que o advogado anterior tinha para apresentar. Eu, como promotor de justiça, poderia ter falado, não, passou o prazo legal, não vai rolar testemunhas, não rolou, ouviu todos os informantes, os parentes dele na primeira fase, ouviu hoje novamente alguns dos que compareceram. Estou dizendo isso para os senhores entenderem que o promotor de justiça não tem uma função exclusivamente acusatória no tribunal do júri. E aqui é diferente do meu papel, do papel da defesa. O doutor, como advogado, o princípio que a gente chama, os senhores devem ter ouvido, o princípio da ampla defesa. No tribunal do júri existe um princípio maior ainda em favor do acusado, o benefício maior que ele tem pela lei, que é a plenitude de defesa. Então o doutor está aqui para defender ele, para apresentar as teses que são favoráveis a ele, e o faz conforme sua função de advogado exige. E se não fizer, o julgamento tem que ser refeito porque o réu declara indefeso. Então a defesa cabe alegar tudo que for necessário em favor do acusado. Já o Ministério Público não. O Ministério Público faz o contrário, alega tudo que tem em desfavor do acusado? Não. O Ministério Público tem que se basear exclusivamente nas provas que foram produzidas no processo, nos depoimentos e na sua manifestação final, que no processo normal se chama alegações finais e hoje se chama, como vocês estão vendo aqui, debates orais, postular o que é correto, o que está previsto na lei para o acusado. Isso, senhoras e senhores, é o Tribunal do Júri, é a função do Ministério Público, é a função que as senhoras e os senhores jurados têm aqui hoje, de proferir um julgamento de 4 fatos que vão ser apresentados às senhoras e aos senhores. O jurado, ele é o que o Abraham Lincoln fala, o julgamento do povo, pelo povo e para o povo. E o porquê disso? Porque no nosso sistema se entende que nesses crimes que são os mais graves, os crimes dolosos contra a vida, o poder judiciário, que representado pelo juiz, tem que trazer da população, tem que trazer da comunidade pessoas que vão julgar os seus pares. Por entender justamente que esses são os crimes mais graves do nosso ordenamento, que somente o julgamento popular vai se fazer justiça no caso concreto. Feita essa breve introdução, eu passo aqui a explicar para os senhoras e senhores o que vai ser julgado hoje. Senhores, foi muito falado da denúncia, cada pessoa que era ouvida, a doutora guia o que está sendo julgado. Então, quem tiver na mão, quiser comprar, pode até olhar essa peça aqui, que vai ser essa peça aqui, esses fatos que são apresentados aqui enquanto Everson, que os senhores vão julgar. Eu vou seguir primeiro pela ordem da denúncia, porque aqui está a ordem cronológica de como as coisas aconteceram, certo? Mas depois eu vou centrar no crime que atraiu o julgamento dos senhores aqui nesse plenário. Então, o fato 2 é o crime que foi cometido contra a dona Hilda, certo? Já explico. Por entender que pelas provas contidas no processo, os golpes que foram dados pelo Everson na dona Hilda foram de forma consciente e se distinguiam dos outros fatos que eram meras lesões corporais. Lesões corporais que
se fosse entendido também que ela traiu com a pessoa que a intenção dele era meramente machucar ela, meramente agredir ela, não teria nem sendo julgado aqui pelas senhoras e senhores. Estariam eles uma semana depois, ainda todos machucados e transtornados com o fato, sentados aqui nessa mesa, do Juizado Especial Criminal, ali com o Wagner, para fazer uma conciliação. Onde o senhor Everson pagaria talvez um pouco menos de um salário mínimo, ou pagaria algumas horas de serviço comunitário por todos os fatos que aconteceram. Mas não. O Ministério Público, o promotor de justiça que subscreveu essa denúncia, que sou eu, entendeu, com base no relatório apresentado pela polícia, com base na análise das provas que no primeiro momento é feita pelo delegado de polícia, que ao pegar toda a confusão lá da que estava acontecendo depois do hospital, decidiu que o Everson devia ficar preso. E imputou a ele, inicialmente, e lembrem, o delegado é a primeira pessoa que pega o caso no calor dos fatos, as coisas enquanto ainda estão acontecendo, e faz uma análise jurídica do que tinha acontecido. É ele que faz a primeira análise, ainda no calor, ainda sem ter uma capitulação jurídica do que tinha acontecido. E com base nisso que foi oferecida essa denúncia. O primeiro fato é datado aqui do dia 26 de setembro de 2020. Eu não vou ler aqui, porque o senhor já foi lido várias vezes. Mas aqui, senhoras e senhores, o Everson é acusado de ter ofendido a integridade corporal do seu Vitor Santos Gaspar, o primeiro dos irmãos mais alto, um pouquinho mais forte, ainda lá na casa da dona Hilda, da senhorinha, que é a avó dele, onde o Everson morava também, ele acusando os irmãos de terem subtraído esse valor dele, de terem furtado esse valor dele, pega uma pá e dá uma pasada na cabeça do Vitor. Isso aqui foi qualificado pelo Ministério Público como uma lesão corporal, ofendeu a integridade corporal. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, juizado especial criminal, a princípio. Mas, senhores, dando a ordem dos fatos, vendo todas as provas do inquérito policial, se chegou ao segundo fato. Aqui, senhoras e senhores, depois eu vou me concentrar nesse fato, porque é o fato principal e vai ser o primeiro que as senhoras e senhores vão julgar. Está escrito que o Everson, naquela noite, iniciou os atos executórios tendentes a matar a senhora Hilda dos Santos Menezes, efetuando golpes com uma pá na cabeça da ofendida, causando nela ferimento, corte contuso de aproximadamente 5 centímetros na região direita da cabeça, região temporal, com hematoma local. E que também, isso é uma qualificadora, e que o fato somente não se consumou, ou seja, a dona Hilda somente não morreu, porque os irmãos interviram e impediram que mais golpes acontecessem. E ainda, que o crime foi cometido com uma motivação fútil, uma situação que qualifica o ato. Por quê? Baseado numa discussão que eles tiveram sobre uma suposta subtração de dinheiro que o Everson tinha feito, que o Vitor e o Igor teriam roubado, digamos, subtraído, furtado do Everson. Esse é o segundo fato que vai ser julgado. Na sequência, fato 3. Fato 3 é imputado ao senhor Igor. É explicado aqui que no mesmo dia, nas mesmas circunstâncias, o senhor Everson ofendeu a integridade corporal do Igor, já que na luta que eles travaram, ele causou um edema no antebraço direito, um machucado no antebraço direito do Igor. E finalmente o fato 4, já no momento em que os policiais militares efetuavam a prisão em flagrante do Everson, ele é acusado aqui pela denúncia de ter desacatado os policiais, o Wellington Ribeiro e o Wellington Santos, chamando eles de filho da puta e mandando eles tomar esse lugar que os senhores estão vendo. Eu vou terminar com os palavrões. Então, senhoras e senhores, os senhores devem estar se perguntando, mas a gente ouviu aqui no plenário uma discussão que durou mais de horas. Onde fica claro, e o Ministério Público não nega isso, que Igor e Vitor também agrediram o Everson. E agrediram bastante. Não agrediram? Isso é indiscutível. Daí a senhora está perguntando, mas por que o Igor e o Vitor não estão respondendo aqui pelas lesões corporais que eles produziram no Everson também? É isso que eu vou explicar para os senhores agora. Ainda com a denúncia nas mãos, eu peço que os senhores escolhem o item 8 da cota ministerial. Se essa cota não está para os senhores. Então eu vou
mostrar que sempre que é oferecida a denúncia, que é a peça acusatória que imputa um crime a alguém, o Ministério Público, na sequência, apresenta uma peça que chama cota ministerial, onde são explicadas algumas circunstâncias do juiz, daquela acusação que está sendo feita, são requeridas diligências, e também se realiza arquivamentos de fatos que estão também noticiados naquele inquérito policial. No item 8 da denúncia que foi apresentada, consta o seguinte: o Ministério Público deixa de imputar o delito de lesão corporal supostamente praticado por Vitor Santos Gaspar e Igor Martins Santos Santana em face do Everson, porquanto a conduta do artigo 129 do Código Penal somente se procede mediante representação do ofendido. O que significa isso? Quando se trata de um crime de lesão corporal leve, não é que foi uma lesão corporal qualquer, é que nosso sistema penal, ela coloca no artigo 129 do Código Penal o crime de lesões corporais, que se diz simples ou leve, e coloca algumas qualificadoras, que não vem ao caso aqui, mas só para ilustrar para os senhores. Se a pessoa tem uma incapacidade laboral, se a pessoa perde um dedo, se a pessoa perde a função de um membro, se a pessoa tem uma deformidade permanente, um aborto, são situações específicas e muito graves que fazem com que esse crime seja qualificado. Quando se trata de uma lesão corporal qualificada, o Ministério Público atua independente da vontade das partes envolvidas. Quando se trata de um crime de homicídio, obviamente, o Ministério Público atua sem que as partes peçam, manifestem sua vontade para que haja atuação do Ministério Público. Mas quando se trata de lesões corporais simples, é necessário fazer esse ato que eu acabei de ler para os senhores, que se chama de representação do ofendido, ou seja, o promotor de justiça só pode atuar se a pessoa pedir, dentro do inquérito policial, que o Ministério Público atue. Então, se caso algum dos senhores um dia se envolver numa briga, sofrerem uma lesão e baterem também na pessoa, eu creio que não vai acontecer porque todos são jurados e por isso tem uma índole, uma respeitabilidade muito grande. Mas quando se trata de uma lesão corporal dita leve, é necessário que a pessoa manifeste: não quero que a pessoa seja processada. A pessoa tem 6 meses para fazer isso. Eu quero que ele seja processada pelas lesões que ele causou em mim. E uma vez manifesta a pessoa dizendo que é o que a gente chama popularmente de dar parte, ou dar queixa da pessoa. Tem que dar queixa para a polícia, o delegado tem que mandar o inquérito para eu poder processar a pessoa. Se a pessoa não faz isso, eu não posso processar. E por que eu estou dizendo tudo isso? O que está escrito nesse trecho que eu acabei de ler para os senhores? É que no inquérito policial, o Everson não representou contra o Vitor e o Igor. Por quê? Não sei. Teve oportunidade? Teve. O interrogatório dele, ele resguardou de ter o silêncio, não manifestou por aquelas lesões que ele sofreu quando foi preso, que ele queria que o Igor e o Vitor fossem processados também. E esse é o exclusivo motivo do Ministério Público não ter colocado os dois aqui para serem julgados hoje também por lesões corporais. Então, isso é uma informação importante. Muitas vezes vão ter, por que o Ministério Público só processou o Everson? Por que eles não estão respondendo aqui também? Então, se houvesse a representação do Everson, os dois estariam sentados aqui para ser julgados pelos senhores também. Teria descrito as lesões que eles produziram no Everson, seja durante o entreveiro, a luta que eles tiveram na rua, seja durante, lá na casa, depois dele dar a paulada na cabeça da mãe deles. Eles terem lá entrado numa nova luta e depois eles segurado o Everson, não importa. As lesões que o Everson apresentou aqui hoje, os dois responderiam por elas. Explicando isso para os senhores. Além disso, senhoras e senhores, não bastasse não ter dito isso, que ele queria que eles fossem processados na delegacia, você pode falar: mas o Everson estava preso, estava machucado, estava sem advogado na delegacia. O doutor, ele está fazendo uma crítica à atuação do doutor, uma opção que a pessoa tem. Mas o doutor entrou no processo dentro do prazo de 6 meses que ele tinha para o nome do Everson, junto à procuração, o nome do Everson ele podia representar. Ainda para que o Igor e o Vitor sentassem aqui. Bastava que ele dissesse. O que ia ter que acontecer? A denúncia já estava apresentada. Mas o que eu ia ter que fazer? Dever de ofício. Não é opção minha, não. Eu estou aqui de lado, não sou de nenhum de lado, eu sou só do lado da sociedade. O que eu teria que fazer? Eu tenho que falar: juiz, para o processo, suspende o prazo, devolve o processo para o Ministério Público, porque eu vou ter que aditar a denúncia, vou ter que refazer a denúncia. Incluir o fato pelo qual eu tinha representado, se ele quisesse representar. Então, no dia 20/11 de 2020, o doutor entrou no processo para defender o Everson. No dia 4/12 de 2020, o movimento 100.1
O doutor, como eu disse, apresentou um rol de testemunhas que ainda que intempestivo, o Ministério Público aceitou, porque aqui tem que ser esclarecida a verdade, tem que ser trabalhado com base na prova do processo, independente para que lado for. E no dia 8 de 12 de 2020 foi feita aquela primeira audiência, essa primeira fase do processo, como mencionei para os senhores, onde o Everson estava presente, todos estavam presentes. Todos esses, senhores, dentro do prazo de 6 meses que uma pessoa tem para dar parte contra a outra, para apresentar a representação contra a outra. Em nenhuma dessas situações, dentro do prazo legal de 6 meses, o Everson representou pelas lesões que ele queria, se ele quisesse, se é que ele quer ainda, não foi explicado. Mas não representou. E é por isso que o Igor e o Victor não estão sentados aqui hoje. Se ele tivesse apresentado, estariam, os senhores iam julgar. Porque o Ministério Público não passa a mão na cabeça de ninguém. Eu não tenho o lado de Victor, de Igor, do Nailda, de Everson, dos familiares deles, não tenho nada. Eu tenho que apresentar os fatos para os senhores e apresentar a consequência legal desses fatos. E já que nós estamos falando disso, eu vou me direcionar ao segundo fato da denúncia. Porque é no segundo fato da denúncia, senhoras e senhores, que os senhores vão... que vai estar o ponto central do julgamento de hoje. Certo? Que é o motivo de os senhores estarem julgando esse processo hoje. Porque o Ministério Público entende que o senhor Everson, naquele dia, no meio daquela briga que ele tinha com o Victor e com o Igor, em determinado momento daquela briga, não sei o que deu na cabeça dele, não sei, ele decide que o jeito de causar mal ao Igor e ao Victor que estava brigando com eles é atingir a parte mais frágil que tinha ao alcance dele. É entrar na casa da dona Hilda, utilizando esse tipo de instrumento aqui, entrar na casa dela, abrir a porta da casa dela, encontrar no chão, de joelhos, rezando, porque não conseguiu separar a briga dos filhos dela do Everson, de joelho no chão, decidiu pegar esse instrumento aqui, uma senhora de 55 anos de idade, ajoelhada, rezando para que aquilo que estava acontecendo parasse, decidiu que o melhor jeito de causar mal ao Victor Igor era dar uma cacetada na cabeça dela. Eu vou explicar os detalhes do que mostram os laudos. Mas deu cacetada. E só não deu mais porque foi impedido pelo primeiro irmão que entra. Entra e já começa a luta com ele para que fosse impedido. Os senhores ouviram o depoimento do Victor, ouviram o depoimento do Igor. Eles são reticentes, sim, quando é indagado por isso, eles bateram no Everson. Eles falam, não, mas contaram a verdade porque foram ouvidos na delegacia de polícia. O depoimento deles está aqui na delegacia de polícia. Foram ouvidos na primeira parte do processo e foram ouvidos novamente hoje. E confirmaram o mesmo fato. Fato que até os parentes do Everson não viram o que aconteceu dentro da casa, mas confirmam o que aconteceu. E esse é o ponto crucial do nosso julgamento. Que em determinado momento daquela confusão, o Everson abandona eles que estavam brigando e parte para dentro da casa da dona Hilda. E com um pedaço, e com esse instrumento de madeira, parte dessa pá, começa a bater na cabeça dela. E ela cai desmaiada no chão. E somente, os senhores ouviram os filhos dela aqui, somente não continuou dando paulada, dando cacetada, porque eles interromperam. E a pergunta que tem que ser feita, algumas perguntas têm que ser feitas. Sócrates, lá na Grécia Antiga, quando ele discutia com os sofistas, aqueles que queriam relativizar as coisas, ele utilizava de perguntas para fazer com que os sofistas entrassem em contradição e parassem de relativizar argumentos racionais, e aqui no julgamento de hoje, provas e acusações muito bem fundadas, para que não se saia com a impunidade. O que Sócrates fazia? Ele formulava perguntas, então as perguntas que têm que ser feitas. A vida da dona Hilda foi colocada em ameaça. Ao Everton entrar lá e dar paulada na cabeça dela, na região temporal direita, com ferimento corte contuso, e hematoma local. Aqui cobre o osso da têmpora. Fora o osso da têmpora, senhoras e senhores, foi causado um traumatismo crânioencefálico. O senhor Oswaldo, não sou da área da saúde, mas o senhor Oswaldo aqui esclareceu muito bem isso hoje. E esse traumatismo crânioencefálico causado porque na região, e não precisa ser perito, muito menos médico, para saber que é uma região vital. Que é uma região que tem capacidade de matar a pessoa, ou alejar, ou acabar com a vida dela para sempre. E não é preciso ser médico, não é preciso sabia disso.
se ele tentou hoje aqui se fazer de inocente, de bonzinho, mas qualquer pessoa sabe que a região da cabeça é uma região vital. Então a primeira pergunta que eu faço, o senhor Edson, quando deu a paulada aqui, a pasada na cabeça dela, sabia que ela estava atingindo uma região vital? Que ele podia matar ela, deixar ela aleijada para sempre? Essa é a primeira pergunta. Atrás do osso da têmpora, existe o que nós chamamos do lobo temporal. Esse desenho ilustra bem uma parte do cérebro responsável pela linguagem, comportamento, memória, audição e cálculos. Região afetada, que demonstrada aqui nos laudos, dos senhores, que foi mostrado aqui pelo professor Oswaldo, dos senhores que foi afetada, que teve um traumatismo crânioencefálico, que afetou e vai afetar a vida da Dona Hilda para sempre. Se os irmãos não tivessem interrompido, talvez ela nem tivesse aqui sentada para prestar o depoimento hoje. Mas eles interromperam. E ainda assim, o que aconteceu antes deles interromperem, já vai acabar com a vida dela. Ela disse o que ela disse hoje, ela tinha dito já na primeira vez aqui. E na primeira vez ela chorou muito mais. Ela se emocionou muito mais. Ela falou, se estoura um escapamento de moto na rua, eu já acho que está acontecendo alguma coisa comigo. Não tenho mais paz na minha vida. Já acho que meus filhos vão entrar aqui e vai acontecer tudo de novo. Teve sangramento, otorragia, sangramento pelo ouvido por causa da região atingida. Tem problemas de audição até hoje. Os senhores ouviram aquela testemunhando. Que vai juntar a documentação para pedir aposentadoria. Porque não tem mais condições de trabalhar. Sintomas claros, senhoras e senhores, do que a gente chama de estresse pós-traumático. Mesmo que acontece quando os soldados voltam da guerra. Ou qualquer pessoa como nós são incluídos numa situação de violência. Espero que nunca tenha acontecido com os senhores. Comigo nunca aconteceu. Aconteceu só de ser ameaçado. E ainda assim, só que nos dias seguintes você fica rememorando aquilo na cabeça, olhando para a TV, vendo a tela da TV e não sai. Uma pequena, uma besteira, uma pessoa que ameaçou no trânsito, te matar, te dar tiro, pode acontecer com qualquer um. Agora você imagine, você acredita com isso daqui. Um homem do tamanho do Everson, uma senhora de 55 anos, elas viram o tamanho dela aqui. E querer dizer, senhoras e senhores, que isso foi só uma lesão corporal, que a intenção dele era só lesionar ela, era só machucar. Era só parte de uma briga que ele mesmo começou, só mais uma lesão que ele queria dentro daquela briga que ele mesmo começou. Como eu disse para a senhora, eles estariam sentados uma semana depois, e veja aí, não tem nada a ver, mas esse não é o motivo pelo qual ele foi denunciado por homicídio tentado aqui, por lesão corporal. Mas pense, eu também sou a favor de que a gente pense nas consequências das nossas decisões. E ao atribuir que esse fato, essa agressão, você está dentro da sua casa, do seu lar, que tinha mais precioso, e entrar uma pessoa igual ele, te dar uma paulada na cabeça, uma, duas, como relatou o Victor aqui, isso ia dar mais se não fosse interrompido. Isso não pode ser interpretado como uma mera, uma banal lesão corporal, que como eu disse, sentariam aqui no juizado e colocar o Everson na frente da Dona Hilda, para falar, vamos fazer um acordinho aqui? Não, Wagner sempre faz isso. Não vamos fazer acordo, não. Tá, então denuncia promotor. O promotor tem que apresentar um negócio que chama transação penal, é um acordo. O senhor paga serviço à comunidade. Com uma gravidade, com um fato tão grave, com uma vida que foi tão ameaçada, igual nesse caso aqui. E vejam, senhores e senhoras, estudando todos os laudos que foram juntados, eu fui estudar na medicina legal, que é a parte do direito, é uma matéria que está entre o direito e a medicina, que estuda os aspectos médicos do direito e as consequências legais desses aspectos médicos. Na medicina legal, hoje são classificadas lesões no crânio. 4 tipos de lesões: comoção cerebral, contusão cerebral, compressão cerebral e síndrome pós-construção. Não sou da área médica, porque não sei se algum dos senhores é, mas eu estou lendo, ilustrando. Não sou médico para dizer, ela sofreu isso daqui, mas estou dizendo que agressões desse tipo, na região que foram feitas, são capazes de produzir esse tipo de lesões. Comoção cerebral, mais leve dos acometimentos cerebrais, normalmente traduzido por uma descarga do sistema nervoso central sem lesão. Se manifesta por perda temporária dos reflexos, controle dos esfíncteres e da consciência. Depois vai contusão cerebral. Decorre de uma lesão microscópica do encéfalo que pode ou não estar localizada próxima à hora da traumatizada. Aos sintomas da comoção cerebral, pode-se apresentar convulsões e espasmos. Compressão cerebral, isso é o mais grave. Provocado por hemorragia da artéria meningia média,
ou veia cortical subaracnoide, ele pode, na dependência do volume hemorrágico, vir a determinar o que se chama de intervalo lúcido, ou seja, um período aparentemente assintomático logo após o trauma. Pode levar à morte por compressão cerebral e anoxia nos centros da percepção e da consciência. São descrições técnicas médicas de lesões no crânio. E como os senhores viram ali os sintomas que se manifestam, eu perguntei para os senhores Osvaldo, os senhores viram no prontuário. Está presente hemorragia, que ela teve pelo ouvido, intervalo de lucidez. Está presente isso ficou bem claro que quando ele falou que ela, no primeiro momento, estava ainda consciente, confusa, mas consciente, depois, lá no hospital municipal pós-atendimento, tem que ser levada para Apucarana. Então, senhoras e senhores, não é preciso ser médico, estou dando a parte técnica, senhores, para saber que uma lesão nessa região, produzida da forma como foi, como instrumento que foi, das circunstâncias em que foi, não pode ser interpretada como uma mera lesão corporal. E por isso o Ministério Público entende que ao sim agir, ao entrar na casa e começar a dar cacetada na cabeça dela, o que ele queria era matar. E só não conseguiu, por quê? Porque os irmãos interviram e interromperam no começo dos golpes. No começo dos golpes. E isso é o que fala a doutrina, porque o que o doutor vai pedir, quando ele vier apresentar as teses de defesa, ele vai apresentar provavelmente várias teses de defesa para os senhores, mas a principal delas, que é o central do julgamento de hoje, é que ele vai dizer o seguinte: não, o Everson, quando ele entrou lá com a Wanda, que é o nome italiano de papá, com a pala e começou a bater na cabeça do Nailda, o que ele queria era somente lesionar. Só machucar. É isso que vai ser pedido aqui pela defesa. E isso que vai ser quesitado para os senhores na hora de decidir. Vai ser perguntado para os senhores se, ao dar os golpes, ele iniciou um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Ou seja, a intervenção dos filhos da Vilnailda. Se os senhores responderem que houve, responderem que sim, os senhores vão entender que houve um crime de tentativa de homicídio. Se disserem não, os senhores vão estar adotando a tese do Everson, na verdade a tese técnica da defesa do Everson, que ele bateu, provavelmente isso vai ser alegado hoje, pelo menos é o que está alegado no processo. Ele bateu, mas bateu sem intenção. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele não sabia que aquilo era uma região vital, ele não sabia que ele podia provocar a morte da dona Ida, não sabia de nada. Ele só bateu, acabou por bater, provocar uma mera lesão nela. É isso o julgamento central que os senhores vão fazer aqui hoje. E consultando a doutrina jurídica, que distingue, segundo Francisco Carraro, os grandes doutrinadores juristas, como distinguir a intenção do agente na tentativa de homicídio, o que ele buscava com o que ele estava fazendo. Ele fala, a intenção do agente é deduzida do instrumento, intensidade ou número de golpes, sede das lesões, o que deduz ao ânimo do agente. E um colega meu de Ministério Público que fez esse livro, compilou várias doutrinas aplicadas no Tribunal do Júri, deduz, ordinariamente, o agente, ou seja, o autor do crime, que desfere golpes de arma branca, ou efetua disparos de arma de fogo, mirando abdômen, tórax, dorso, plano, crânio do ofendido, evidencia sua sangue assassina, incorrendo na prática de homicídio doloso tentado ou consumado. Então, senhoras e senhores, isso é o que a doutrina jurídica traz como elementos para os senhores avaliarem se houve, como eu estou dizendo. O Ministério Público está pedindo aqui para vocês que reconheçam, com base nas provas, todas as provas que estão aqui. Nesses golpes, a busca de uma morte que foi interrompida, ou se houve uma mera banal intenção de lesionar. Não existe nenhum aparelho no mundo jurídico que se chama um dolômetro, assim, não tem como nós fazemos um exame do projeto da área jurídica. Fazemos um exame e tirar uma foto da cabeça do senhor para dizer o que o senhor está pensando nesse momento. Se o senhor vai voltar para o Ministério Público com a defesa, não tem como tirar essa foto. Não existe. Então, como nós sabemos qual que é a intenção, o porquê o Ministério Público distingue os outros 3 crimes que aconteceram do crime que foi praticado pela dona Hilda? As circunstâncias, os elementos, o tamanho corporal do Everson. E os senhores estão vendo o Everson, já conheci ele antes até desse crime. O Everson que era mais forte.
está mais magro, não é mais forte, mas olha a altura dele. Comparem com a altura da vítima. Olha o instrumento escolhido para lesionar. O instrumento escolhido para lesionar. E olhem a região atingida do corpo da vítima. Se fosse tivesse feito os mesmos golpes, só que na perna da Dona Hilda, pode ter certeza que o promotor não teria denunciado por tentativa de homicídio aqui hoje. Existe lógica, existe fundamento jurídico, os senhores não são da área jurídica e conseguem perceber isso. Mas não, foi escolhida uma região vital. E o Everton que está aqui hoje, bonzinho, não é o Everton daquele dia. Estava transtornado, a família dele não conseguiu segurar ele. E ele se valeu do instrumento contra uma região vital de uma vítima que era muito mais fraca com ele e desferiu golpes. Aqui o doutor vai até questionar, porque ele já deixou claro na defesa que ele apresentou do Everson, que o número que só existe no laudo de lesões corporais, e de fato só existe, da Dona Hilda, uma lesão. Você fala uma lesão, um inchaço com um corte no meio. Ele vai falar, não, mas então só foi uma lesão. Está afirmado na defesa técnica que foi apresentada pelo Everson. Eu indago os senhores, voltando lá à técnica de Sócrates, foi só uma lesão? A defesa tem condições de afirmar isso? Foi só um golpe, melhor corrigindo, que foi uma só lesão, que é escrito nesse documento que está no processo, que é a perícia oficial, que escreve as lesões que foram sofridas. Se chama Laudo de Exame de Lesões Corporais, onde está escrito paciente com ferimento, corte contuso na cabeça, região temporal direita de mais ou menos 5 centímetros e um hematoma local. Vou entregar aqui para os senhores podem ver. Tá? Esse daqui, além dos prontuários médicos que foram apresentados pelo seu Osvaldo, foi feito pelo médico Nivaldo do hospital. Esse é a perícia oficial que atesta a materialidade do delito, ou seja, as provas, os vestígios que tinham após os fatos terminarem. Esse é o lado de corrosão corporal. Agora o doutor alegou na defesa dele na primeira fase lá, mas se existe só uma lesão, que é um edema, um inchaço na têmpora direita, com um corte no meio, porque a força empregada por ele chegou a cortar, apesar de ser um instrumento contuso, instrumento que contunde, cortante, que abre, que corta, termos médicos legais, apesar de ser um instrumento contuso, chegou a cortar a cabeça dela. E de fato, o laudo médico escreve só ferimento. Segundo a tese, que eu não sei se foi apresentada em plenário, mas foi apresentada na parte técnica, na defesa que ele apresentou na primeira fase do processo, é que lá quer dizer que só houve um golpe. Ou só houve tentativa de desferir um golpe. Então, eu lanço a pergunta novamente para os senhores, como eu dizia. Na medicina legal, 7 tiros significam 7 orifícios de entrada e de saída? 7 facadas, 7 lesões praticadas com instrumento cortante significam 7 lesões de instrumento cortante no corpo da vítima, que vai ser testado pelo perito? Não. É óbvio que não. Eu já vi uma perícia, e talvez seja uma das piores experiências da minha vida, que durante o curso de formação para promotor de justiça, eu fui no Instituto Médico Legal de Curitiba ver uma autópsia de uma vítima de ferimentos de arma de fogo. Mais de 10 disparos. Fui no ML de Curitiba no local, estenderam o corpo lá e começaram os procedimentos de autópsia no ML. Abrem o corpo da vítima, abrem o crânio, fazem todo um procedimento lá. Os horrorosos de se ver, as piores experiências da minha vida. Mas lá o que foi importante? O perito que mostrou isso, que estava expondo para todos os promotores ali no início de formação, o que aconteceu com aquele cadáver, chamou a atenção da gente para um fato. Ó, foram encontrados aqui, colocou um saquinho da arma do crime, mais de 10 cápsulas. Só que no corpo, você não encontra 10 orifícios de entrada e 10 orifícios de saída. Então, por quê? Porque nosso corpo não é um papel. Tem osso, tem músculo. Diz que tem tiro, que já viu tiro de revólver que saiu pelo dedo da vítima, tiro dado no peito. Ele falou, mas como? Ele falou, como eu não sei, eu não estava na cena do crime. O que eu atesto aqui, põe no papel, é o que eu vejo quando a vítima entrega aqui. É isso que o médico que escreve esse laudo, que está passando para os senhores, atesta. O que está lá no corpo. Ele atesta isso vai ter interpretado como prova no processo, mas isso não é uma regra absoluta de que se a pessoa leva 7 facadas, ela vai ter 7 lesões cortantes
no corpo dela. Eu fiz juriquite faxinal, o caso lá de faxinalzinho. Indivíduo, uma discussão lá por causa de mulher, pegou um facão parecido com esse e tinha uma testemunha presencial do lado. Parente da vítima falou, deu 4 facãozadas. 4, vi 4, com certeza 4. O laudo de necropsia e o auto de constatação de local, que foi o investigador quando viu o corpo da vítima, se eles vissem o corpo da vítima, se você contar mais de 20 lesões cortantes. Por quê? Porque o fato acontece de uma forma dinâmica. Ele pode ter dado 4, mas 4 ela colocou a mão para se defender, quando você pegou o dedo, pegou o braço, pegou o cotovelo e o mesmo golpe pegou aqui. Então, só para adiantar para os senhores, se for apresentada essa tese, não, Igor e Victor são mentirosos. Por quê? Porque no laudo está que só foi uma só lesão. Portanto, logicamente, logo, um só golpe. Não é bem assim. Os senhores viram o depoimento deles aqui. Eu peço que os senhores avaliem. Isso é o papel do jurado na hora de compor sua decisão. Avaliem com critério o que eles disseram. Podem avaliar com critério. Eles são filhos da vítima? São. E por isso que eu perguntei aqui para eles. Se eles estão dizendo alguma coisa que não é real para prejudicar o Emerson, os dois negaram. Até hoje aqui, eles não tinham admitido que tinham batido no Emerson. Depoimento da delegacia, eles não admitiram. Depoimento que o Igor e o Victor prestaram aqui na primeira fase também não admitiram que tinham batido no Emerson. E por isso que hoje eu insisti. Eu falo, não, mas diga a verdade. Não está aqui para esconder nada. O senhor bateu, assumiu que bateu, assumiu para a juíza que bateu também. E lembrando, se tivesse sido representado, estariam aqui junto com eles. Agora, qual que é a cena? Dentro daquela casa, não estavam nem os parentes do Emerson. O Victor, o mais forte, depois chegou e deu um mata-leão. Ele chegou depois. Quem chegou primeiro foi o Igor. O Igor disse que vê a mãe caída, já com a mancha de sangue, e o Emerson fazendo um movimento para dar outro golpe. Ou melhor, dá o golpe e ele interrompe no terceiro. Isso é o depoimento dele que está aqui no processo. Eu peço que eles somem a esse depoimento dele, porque aqui o objetivo não é ter nenhuma prova. Nenhuma prova isolada que seja interpretada. Interprete com um conjunto de provas. Com o fato de que os próprios parentes dele viram o Emerson correndo para dentro da casa enquanto os dois não estavam lá. O depoimento dos dois, esse laudo que eu acabei de mostrar para os senhores, que mostra o ferimento de 5 centímetros na têmpora direita, o depoimento dos dois e a versão completamente fantasiosa do Emerson. De dizer que ele entrou na casa, esbarrou para a dona Ilma, e de alguma forma, até agora eu não consigo nem descrever para os senhores qual foi a versão dele. Por quê? Aqui na audiência, na primeira vez, ele disse que ele pegou, levou uma cacetada nas costas e bateu, sem querer. Até faz uma bate sem querer. O instrumento que eu estava aqui na cabeça da dona Ilma. Hoje, na hora que a juíza perguntou para ele o que tinha acontecido, ele já quis omitir. Não, só trombei. Então, considerem isso também como outro elemento de prova. De que o interrogatório do acusado, na verdade, é um meio de defesa. A única pessoa que no processo penal não precisa falar a verdade, e aqui tem o direito de falar o que quiser, é o acusado, sua defesa. Aqui não é que nem os sistemas anglo-saxões, alguns sistemas jurídicos de outros países, em que se a pessoa falar a verdade perante o juiz, perante a justiça, responde pelo crime de perjúrio. Como isso eu já até teria ouvido falar algum filme que assistiu esse termo. O que é o crime de perjúrio? Se alguém que é acusado nos Estados Unidos sentar lá, colocar a mão na Bíblia e falar, em sua defesa, contar um fato falso, o fato também é requisitado por jurados. Então, além de responder um processo pelo que ele está falando, os jurados também vão ter que decidir se ele mentiu ou não. E se o jurado se reconhecer que ele mentiu, ele ainda realmente responder pelo crime. Ele está sendo julgado, ele vai responder também por perjúrio. Aqui no Brasil, não. Então, ele pode sentar aqui e contar quantas versões ele quiser na defesa dele. Pode dizer o que ele achou melhor para a defesa dele. Pode dizer, inclusive, que na primeira vez que ele disse que ele correu lá para chamar a dona Hilda por causa do que os filhos dela estavam fazendo. Agora ele já disse que foi atrás de pegar alguma coisa de volta.
E somente quando eu perguntei para ele, não, mas você tem uma versão diferente, ele quis juntar as duas versões. Ele falou, não, eu quis falar com ela, eu queria pegar alguma coisa para me ressarcir do que eles tinham roubado, mas ele também para ver, chamei ela para dizer, dona Ilva, é o que eles estão fazendo. Então não bate, isso tem que ser sopesado pelos senhores também, na hora de proferir a decisão. Decisão, estou falando aqui pelo crime do fato 2. Que está sendo acusado aqui da tentativa de homicídio do Nail. Mas daí os senhores vão me falar, promotor, como que nós, jurados e juradas, vamos proferir uma decisão hoje para condenar ele por uma tentativa de homicídio, da mesma forma que se alguém tivesse levado 20 tiros e tivesse sobrevivido. Se alguém tivesse sido jogado propositalmente no rio para morrer, no meio do mar, ele ainda assim sobreviveu. Alguém que leva várias facadas, como os senhores ouviram. Vários casos por aí. Quantas vezes a gente ouve, fulano, aquelas notícias de notícia policial, homem leva 30 tiros e ainda assim sobrevive. Como nós vamos condenar o Everson, que deu ao menos 2 pauladas na cabeça da dona Hilda, na região vital, uma mesma pena de uma pessoa dessas, que fez esses outros exemplos que eu dei? É por isso, senhoras e senhores, que o nosso sistema penal, quando trata da tentativa, no seu artigo 14, prevê que, disse o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Justamente o caso aqui. Foi iniciada a execução de um crime que poderia produzir o resultado morte, mas que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do Everson, ou seja, esse interrompido pelos filhos da dona Hilda. E a pena da tentativa. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. O que significa? Quando se trata de um crime na modalidade tentada, ou seja, a pessoa buscava um resultado, foi interrompida e não conseguiu, obviamente ela não responde pelo crime como se fosse consumado. E obviamente também que nosso sistema penal tem que prever uma forma do juiz dosar. No caso, uma pessoa dá 30 tiros numa outra, a pessoa não morre, com o caso como os senhores estão julgando hoje, onde houve o início, somente o início de uma execução. O que cabe prever? Uma fração que o juiz, que caso os senhores votem pela condenação dele, a juíza, na hora de fixar a sentença, vai considerar. Conhecendo a doutora Maria Luísa já há mais de um ano, e pedindo também, como pedido do Ministério Público, não cabe, nem aos jurados, nem ao Ministério Público, dosar o que a juíza vai fixar na sentença, um eventual reconhecimento tentativo. Mas tem por mim claro que a fração máxima vai ser aplicada aqui. Porque eles são diferentes, são casos diferentes. Você tem que ter uma justa medida a depender do nível em que a tentativa chegou. E os senhores devem estar se pensando, mas o que isso implica na prática? E eu vou dizer exatamente agora. Aplicada a fração máxima, que eu tenho certeza, ou se não a fração máxima próxima do máximo, reconhecimento de um crime de homicídio qualificado. Qualificado, se os senhores entenderem lá na frente, que foi causado por um motivo fútil, ou seja, uma briga por causa de um dinheiro, uma acusação de dinheiro roubado. Se for por delito qualificado, cuja pena inicial, o crime consumado total é 12 anos, a redução máxima apenas seria de 4 anos. Os senhores não entenderem por bem aplicar qualificador do motivo fútil. A pena do homicídio simples é de 6 anos. Com essa redução, aplicada eventualmente lá por conta da sentença, ficará próxima de 2 anos. Isso, senhoras e senhores, sem querer entrar no mérito aqui de todas as outras penas que ele já cumpre por outros crimes, se fosse considerado só o delito de hoje, com essa redução aqui, no caso de uma tentativa, com essa fração máxima, como eu estou explicando para os senhoras e senhores, ele sairia livre. Só não vai sair porque ele tem outras penas para pagar com a justiça. Mas sairia livre aqui, igual eu e você, Guilherme, vamos sair aqui hoje. Por quê? Ele só falou, mas 4 anos de pena, 2 anos se for reconhecido por essa tentativa contra a dona Hilda, 2 anos de pena ele vai pagar em liberdade? Sim. Por quê? Porque no nosso sistema penitenciário nós temos 3 tipos de regime. O aberto, que no Paraná, pelo menos aqui na comarca, não existe. O semi-aberto, que no Paraná, na nossa comarca, que não existe. E o fechado, que é o único que existe de fato, que é a cadeia pública de faxinal, que fica junto com a delegacia. Então, qualquer pessoa que é condenada aqui em faxinal, uma pena menor do que 8 anos, vai iniciar sua pena no regime aberto ou semi-aberto.
que é o caso do Everson aqui. Se os senhores entenderem que foi uma tentativa qualificada 4 anos, se os senhores entenderem que foi uma tentativa simples 2 anos. No caso dos 2 anos seria um aberto. Sabe o que é o regime aberto hoje? Vira uma vez por mês aqui no fórum, assinado que está aqui na comarca. Não poder ser na comarca mais outro dia, em outras condições mais ou menos desse tipo. Sabe qual é o regime semi-aberto? Em alguns casos, a pessoa põe uma tornozeleira eletrônica. Mas não é sempre que tem. Então o regime semi-aberto hoje, o que é? Não poder sair de casa, não poder frequentar bares, não poder sair de casa em determinado horário, pode sair só para trabalhar e ter que voltar, não frequentar bares, não consumir droga, não consumir bebida. Essas são as condições que a gente chama de semi-aberto harmonizado. Ou regime aberto harmonizado, como a gente fala também. Então, na verdade, a gente já está numa penitenciária adequada ao semi-aberto. A gente pode trabalhar, mas está numa penitenciária. Nosso estado do Paraná hoje é muito omisso, já tem mais de 200 ações civis públicas de promotores do Paraná inteiro para tentar solucionar essa situação. Mas hoje eu tenho que chegar, tenho que atuar 2 anos no processo, chegar perante os senhores aqui e pedir que, na visão do Ministério Público, aqui não estou falando no nome próprio, estou falando pelo Ministério Público, é o crime adequado para o caso e a pena adequada para o caso, para quê? Para dizer para os senhores que ele cumpriria essa pena aqui no regime semi-aberto. Botaria uma tornozeleira, ia levar, ele botar a tornozeleira lá na perna dele e voltaria para onde ele quiser. Se tiver a tornozeleira lá, ou simplesmente assinaria novas responsabilidades lá dessas que eu falei para os senhores e ficaria solto com esse nível de pena aqui. Então, na prática, eu estou falando tudo isso, na prática, hoje a atuação do Ministério Público do Paraná no Tribunal do Júri está se conseguindo condenações que deixam uma pessoa presa efetivamente somente nos exercícios consumados. Aquela pessoa efetivamente morreu. Mas daí o senhor já está me perguntando, mas por que condenar então? Uma pena, essa coisa está tão assim. É preciso condenar, senhoras e senhores, porque a pena tem um efeito pedagógico. A pena tem um efeito de um remédio. Quando aplicado dentro da proporção e dentro do que prevê a lei, na medida adequada, ela faz com que o criminoso tenha um efeito pedagógico, ou seja, pense na próxima vez que ele tiver a oportunidade de intervir naquilo que ele está pagando. Então essa restrição que eu peço, deixando bem claro, o Everson responde por diversos outros processos, já está condenado no processo. Então, no caso dele hoje, essa condenação ao semi-aberto acabaria sendo, de fato, aplicada junto do fechado com outras penas que ele já cumpre. Mas se não tivesse, só com o processo de hoje, era uma pena leve no aberto, mas ainda assim uma pena importante, uma pena que vai ensinar. Porque assim é a vida, você não pune o criminoso na hora certa e vai subindo cada dia mais um degrau na escala da criminalidade, né, Everson? E o Everson, senhoras e senhores, eu já conheço ele antes desse caso aqui. Vou contar uma história para os senhores agora. Eu lembro, quando chegou esse caso aqui do Everson nas minhas mãos, que é policial preso, tentativa de homicídio, relatado pelo delegado, acusado preso. A primeira coisa que eu ouvi ali, o nome dele, eu lembrei de outros 2 casos que eu já havia atuado, do Everson aqui. 2 casos em que ele arrebentou os policiais com todo respeito, ele partiu para cima dos policiais, ele arrumou briga com outra pessoa, chegou a polícia, o policial Paloma Jone e a policial Camila, partiu para cima dos policiais, respondeu por um crime de resistência. Em outro caso, o policial Ribeiro, que não atendeu a sua ocorrência, os 2 policiais, o Elton Ribeiro e o Elton Soares, atenderam ele lá, na hora que o Sr. Osvaldo pediu, chegou o SAMU. Ele chega e o policial Ribeiro, ele já via no outro caso, respondido por lesões corporais contra o policial Ribeiro, contra o policial Eric, que é um outro policial aqui, que esses dias recebeu uma homenagem na companhia de Ivaiporã, quem acompanhou os blogs da região viu lá. O policial Eric, ótimo policial, cara calmo, tranquilo, executa firme e com força, sempre sua missão de policial. Dentro das fotos dele, o processo está arrebentado, com o rosto, com o olho roxo, pelo Everson. E eu lembrei desses 2 casos de que ele agrediu os policiais, pretexto esse caso aqui. Lembrei porque um dia eu nessa sala aqui com o Dr. Norton, ali no juiz anterior, nós sentamos aqui, tomamos um depoimento e eu lembro assim, de um certo orgulho que ele sentia no interrogatório dele de ter feito aquilo lá com os policiais. E isso é um traço da personalidade dele, ele é machão, ele é valente, tem fama de brigador na cidade.
Então, senhoras e senhores, eu volto naquilo que eu estava falando antes. Se a pena por esses crimes que ele foi acusado, um deles já condenado, de contra os policiais, tivesse sido aplicada no momento correto, e fosse uma pena maior também, porque a pena das lesões corporais contra as pessoas é uma pena banal. Quando é contra um agente de segurança pública, tem agora, graças a Deus, o Congresso colocou uma qualificadora para aumentar um pouquinho mais, até porque é mais reprovável, respeitaria a polícia. Essas penas não vieram no momento certo. E é isso aqui que os senhores estão julgando hoje que aconteceu. Então, eu entendo que a pena tem esse efeito. E por isso eu acho importante que os senhores entendam os efeitos de uma decisão condenatória, e é por isso que eu venho aqui, já com 1h10 de sustentação, apresentar a proposição do Ministério Público para que os senhores condenem no fato 2 o senhor Everson pelo crime de homicídio tentado contra a dona Hilda. Percebam a diferença, percebam o critério que existe na denúncia, que quando são atingidos os filhos dela com essa mesma pá, durante uma briga, é uma situação. Mas quando é uma senhora em defesa, que não tinha nada a ver com a história, estava dentro da sua casa, estava orando, a situação é diferente. Pense, senhores, não na dona Hilda nos filhos dela, pense na mãe dos senhores, ou na avó, ou em que representou essa figura maternal. Pensem nelas nesse momento. Pensem nelas dentro da casa delas e pensem nesse nível de agressão direcionada contra a cabeça delas. Porque muitas vezes se pensa, se coloque no lugar do acusado, está preso, está na cadeia, as condições são ruins, de fato são, está preso, mas se coloque no lugar da vítima também. Se coloquem, para se colocar no lugar dela, pensem na mãe dos senhores. Eu fiz esse exercício e, seguindo com esse processo, isso me trouxe uma reflexão muito clara. Inclusive das condutas do Vitor injustificáveis, deviam estar pagando aqui por elas. Mas tudo faz sentido o que aconteceu depois. Então, senhores, o que o Ministério Público pede hoje é justamente isso. Você já está pronto nos quesitos? No outro já aqui. Vou explicar agora para os senhores e passar. Eu sei que os senhores já estão cansados, o treinamento já está ficando muito longo, porque é uma discussão muito longa, mas explicar para os senhores como que vai funcionar a quesitação, ou seja, como que vai ser feito o julgamento pelas senhoras e senhores quando forem encerrados os debates. Ainda vai ser feita uma modificação que nós pedimos ali para que seja feita na quesitação, mas explicando de uma forma geral, os 4 crimes vão ser julgados. O primeiro crime que os senhores vão julgar vai ser o crime do fato 2, que é a acusação de tentativa de homicídio. Posteriormente vão ser julgadas as outras 2 lesões corporais, contra o Igor e contra o Vitor, e por último o crime de desacato com os policiais militares. Isso vão ser feito em quesitos em série. No crime de homicídio qualificado, vai ser o primeiro deles, vai ser primeiro indagado para os senhores. O primeiro quesito, que é o quesito da materialidade delitiva. O que significa, em síntese, essa pergunta? É se o crime aconteceu, se a dona Hilda foi vítima de um golpe de pá na cabeça. Golpes de pá na cabeça. Vão ser perguntados, vão ser distribuídos cédulas para os senhores, uma contendo sim, uma contendo não. Os senhores vão depositar na urna, que vai ser passada a resposta. Então, nesse primeiro quesito vai ser indagado no dia 26 de setembro de 2020, por volta da meia-noite, na residência localizada tal, nesse município comarca de Faxinal, a vítima Hilda dos Santos Menezes foi atingida por golpes de pá na cabeça, causando as lesões descritas no laudo médico de movimento 1/13. Aqui, senhores, o Ministério Público pede que os senhores reconheçam que sim. E também, não sei o que a defesa vai alegar aqui como tese defensiva, mas a defesa concorda que existiu a lesão na cabeça da dona Hilda, que é essa primeira pergunta. O segundo quesito vai ser perguntado: o Everson Cordeiro Barbosa efetuou os golpes de pá contra a vítima Hilda? Isso que é o que se chama a questão da autoria. Se foi o Everson que foi a pessoa que deu a pasada na cabeça da dona Hilda. Esse vai ser o segundo quesito, que pode ser produtor de vídeo em algum momento, mas o Ministério Público e Defesa entende que foi o Everson que deu essa pausada. O que vai estar sendo divergente na sequência, qual foi o objetivo dele a dar essas pausadas ou não.
O terceiro quesito, esse é muito importante, eu chamo a atenção dos senhores, vão ser perguntados para os senhores, o jurado absolve o réu, o Everson Cordeiro Barbosa? E aqui, senhores, tem uma coisa muito importante para dizer, porque esse é um quesito que é chamado quesito genérico, foi inserido no nosso Código de Processo Penal com a reforma de 2009. Nossos maravilhosos congressistas, deputados, senadores. Muitos doutrinadores, quando estudam essa mudança, a forma como foi colocado esse quesito, o quesito legal, obrigatório, tem que constar em qualquer julgamento do Tribunal do Júri, questionam do porquê ele foi redigido dessa forma. Por que não está perguntado aqui, o jurado absolve ou condena? E muitos doutrinadores falam que foi redigido erroneamente, porque pode induzir o julgado a absolver o acusado. E eu preciso fazer uma breve explicação também sobre o Tribunal do Júri no Brasil. Aqui, os jurados, diferentemente da juíza togada, que tem que fundamentar todas as decisões que ela toma, o jurado não precisa fundamentar as decisões. Então, os senhores podem absolver por motivos religiosos, por convicções morais, porque os senhores foram com a cara do advogado do réu, ou com a cara do promotor. Os senhores podem tomar decisão que não são motivadas. É diferente do nosso sistema, do sistema de outros países, onde o jurado tem que tomar decisão por unanimidade. Ou seja, como nos Estados Unidos, por exemplo, os senhores seriam colocados numa sala e só saíam da sala quando tivesse uma decisão unânime. Todos concordaram que condenamos ou absolvemos. Aqui não. A inserção desse quesito permite que os senhores, primeiro, o nosso sistema tem uma votação individual, então ninguém vai saber o que cada um votou. Quando se chega ao resultado da votação interrompida, então é resguardado completo sigilo individual do voto de cada um, e diferentemente de lá, os senhores aqui não podem se comunicar sobre o fato. Certo? Lá, é o contrário, é obrigatório que o jurado entre na sala secreta, se comunique e um convença o outro da decisão que vai ser tomada. Então, eu chamo muita atenção porque, como diz o Edilson Godinho Bonfim, o grande tribuno do júri, muitas vezes esse quesito ele significa um espelho da impunidade de muitos julgamentos. O jurado se confunde. Então, se os senhores não têm o dever de fundamentar as decisões, porque os senhores podem absolver esse quesito por qualquer motivo, o Ministério Público vem aqui em todos os julgamentos e diz: podem, mas não devem. O Tribunal de Júri não é uma instituição de caridade, é uma instituição de justiça. Então, apesar de poder, o Ministério Público vem emitir um julgamento firme e convicto dos senhores, e que no terceiro quesito do crime de homicídio, que vai ser o primeiro a ser julgado, os senhores votem no sonoro não. Não. Então, recapitulando, os senhores vão estar votando sim para a materialidade delitiva, sim para a autoria, mas no momento que os senhores forem perguntados se os jurados absolvem o acusado, o Ministério Público pede que os senhores respondem não. Qualquer tese que a defesa venha alegar durante a sustentação deles vai estar abarcada nesses quesitos. E o Ministério Público, obviamente, como pretende que os senhores reconheçam a tentativa de homicídio, pede que os senhores votem não. E os senhores votam no quesito seguinte, que é a condição mais importante do dia. Assim agindo, o réu Everson pretendia matar a vítima, dando início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que Igor Martins Santana e Vitor Gaspar, filhos da vítima, interromperam os golpes efetuados. Aqui, o Ministério Público pede que os senhores respondam sim. Se os senhores responderem sim, os senhores vão estar entendendo quando o crime de homicídio tentado, com a pena que eu já expliquei aqui para os senhores. Se os senhores responderem não, os senhores vão estar desclassificando o crime como uma simples, simplória, banal lesão corporal. E, no final, no fringir dos ovos, pode ser que somente eles voltem a ter o que inicialmente a defesa queria que eles tivessem, que é sentar numa mesa num juizado especial criminal. Ainda, senhores, esse vai ser o primeiro crime a ser votado. Os senhores vão votar, na sequência, o crime de lesão contra o Vitor Gaspar, que é o irmão daquele mais alto, que aconteceu lá na casa dele, que o próprio Everson confessou que deu a pasada dele, porque suspeitava que ele tinha subtraído ou furtado o dinheiro dele. Ele mesmo aqui nos dois interrogatórios dele confessou: não, realmente eu peguei a pasada e dei na cabeça acertando o Vitor. Vai ser requisitado da mesma forma para os senhores. Novamente, o Ministério Público pede que os senhores votem sim para a materialidade, sim para a autoria, e não absolvam ele para que ele tenha a pena. Nesse fato, pela lesão corporal que ele praticou contra o Vitor. Na sequência, a mesma coisa em relação ao Igor. Não foi especificado em que momento ele ficou machucado no braço direito. Mas é fato que teve uma briga, é fato que eles bateram no Everson, o Everson bateu neles, e o Igor sofreu uma lesão corporal. Novamente, o Ministério pede que os senhores votem sim para a materialidade,
sempre a autoria, e quando perguntado se absolvem ele, digam não, para que ele responda pela lesão corporal contra o Igor. E, finalmente, o último crime, que é o crime de menor gravidade, esse julgamento, mas não deixa de ser importante, é o crime de desacato. Ele é acusado de, lá no momento que ele estava sendo preso, ter desacatado os policiais que atenderam a ocorrência, xingando eles. E isso, senhoras e senhores, não foi dado um destaque tão grande aqui durante os debates, pela limitação de tempo, mas é um crime que também ficou cabalmente comprovado no processo, igual os outros três, já que lá no inquérito policial, os 2 policiais militares ouviram, foram ouvidos, confirmaram que eles foram xingados. Na primeira audiência que teve aqui, foram ouvidos novamente, confirmaram que houveram xingamentos, que houve um desacato por parte do Everson, e não foram arrolados aqui hoje porque o julgamento já deve ser bastante extenso, e a prova desse crime de desacato é a prova padrão de qualquer crime de desacato que venha a ser processado aqui na comarca. Ou seja, o que é necessário para isso? Os policiais militares, que são funcionários públicos, que não tinham nada a ver com a história aqui, historicamente são desrespeitados e agredidos pelo Everton, confirmaram que no atendimento eles foram xingados. Isso caracteriza o crime do artigo 331 do Código Penal, que é o crime de desacato. Finalmente, isso vai ser o último crime a ser julgado, o Ministério Público pede que os senhores votem sim para a materialidade, que esse xingamento existiu, sim para a autoria, que foi o Everson que xingou eles, e não quando forem indagados se os senhores absolvem ele. Para quê? Para que ele receba também a pena do desacato. Como eu disse para os senhores, somadas essas penas, se os senhores condenarem todos esses crimes, vai ser uma pena de regime semiaberto. Mas ainda assim, o Ministério Público vem perante os senhoras e senhores, pede a missão dos senhores, antes de uma missão difícil, uma missão muito nova e muito importante. Faxinal, quando eu cheguei aqui, era muito relatado pelos policiais, por todas as pessoas que vinham conversar comigo, que vivia um momento muito ruim, muito difícil, em que crimes igual esse aqui, ou não eram investigados suficientemente, ou não se submetia à prova, ou não recebiam o devido julgamento. Viveu um momento muito difícil que hoje nós não vivemos mais. E é importante, para que esse tipo de crime não saia impune, a atuação de todas as autoridades locais, da polícia, da delegacia, do Ministério Público, que é onde vem todos os casos criminais para serem processados, mas também do Tribunal do Júri. Uma decisão sóbria, uma decisão firme dos jurados, que fazem parte hoje do sistema de justiça, é necessário para quê? Para que a sociedade seja protegida e para que aqueles que são acusados com base nas provas, como eu mostrei para os senhores, recebam exatamente nem um minuto a menos, nem um minuto a mais de pena pelo crime que ele cometeu. A decisão do Tribunal do Júri hoje é uma decisão de condena, uma decisão que só que declara o que ele fez lá no passado, então ele que se condenou. Eu agradeço, não sei se volta a botar réplica, mas muito obrigado. Boa tarde.